Jesus segura meu não, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, as águas afundará. Mas quando Jesus meu barco virá, aos céus poderei alcançar.
Ser bem-vindo, Espírito Santo, te coroamos, majestade, te coroamos, majestade, te coroamos, majestade. Sim, queremos reconhecer que Tu és Rei sobre as nossas vidas, que Tu és Senhor. E na verdade, ó Deus, Jesus, para quem iremos nós? Se Tu és aquele que tem as palavras da vida eterna. Nós estamos aqui para honrar, para buscar o Teu nome, a Tua face, para receber de Ti aquilo que mais ninguém nos pode dar. Porque Tu, ó Deus, és o Senhor das nossas vidas. Meu Jesus, Salvador, Senhor, não há como Tu. Todos os dias quero louvar o Teu maravilhoso amor. Conforto, escudo, minha
de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Bom dia. Greetings from Bel Air Baptist Church in Tennessee. Saudações da Igreja Batista em Bel Air, no Tennessee. We have come more than 6,500 kilometers Viemos mais de 65 mil quilómetros, não, 6.500 quilómetros, to encourage and support you in your efforts to share the gospel of Jesus Christ. para vos encorajar e apoiar nos vossos esforços de partilhar o Evangelho de Jesus Cristo. We are excited to be worshiping with you. Estamos excitados por poder louvar convosco, Our brothers and sisters in Christ. nossos irmãos e irmãs em Cristo. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Graça a vós e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. In Revelation chapter 4 and 5, No livro do Apocalipse, capítulos 4 e 5, lost my place. Here we go.
We are led into the throne room of God in heaven. Somos levados à sala do trono de Deus no céu. Chapter 4 tells us about what is around the throne Capítulo 4 conta-nos a respeito daquilo que está ao redor do trono and the one who sits on the throne, God the Father. e sobre aquele que se assenta no trono, Deus o Pai. The chapter ends in worship to God for his holiness. E o capítulo termina em louvor e adoração a Deus pela sua santidade. Then comes chapter 5, and this is where we find ourselves this morning. E depois chega o capítulo 5 e é neste ponto que nos encontramos nesta manhã. Open your Bibles to the last book of the Bible, Revelation 5. Por favor, abram as vossas Bíblias no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 5. My prayer for us this morning, as we study the Word of God, E a minha oração para nós nesta manhã, enquanto estudamos a palavra de Deus, is that Jesus Christ is lifted high. é de que Jesus Cristo seja elevado. In response, I pray that we would desire more and more to worship Him. E em resposta, oro para que nós possamos cada vez mais e mais desejar adorá-lo. There are 4 points I want to highlight as we work through this chapter. E quero realçar 4 pontos que encontramos neste capítulo. Number 1, God is in complete control over all things. O primeiro é de que Deus está no perfeito controlo de todas as coisas. Read verse 1. Vamos ler o verso 1. Diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. John saw God sitting on the throne. João viu Deus sentado no trono. Revelation 4:11 tells us that God is the one who created all things. E em Apocalipse 4, no verso 11, diz-nos que Deus foi aquele que criou todas as coisas. And that his creation is kept by his will. E que a sua criação é mantida, é sustentada pela sua vontade. Can you read verse 11 of chapter 4? Vamos ler capítulo 4, verso 11, diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. God is showing that he is in complete control. Deus mostra que Ele está no completo controlo. Nothing happens without his approval. Nada acontece sem a sua aprovação. Nothing is hidden from his sight. Nada está escondido da sua Nothing vista. happens by accident. Nada acontece por acaso ou por acidente. God is in total control of his creation. Deus está no completo controlo da sua criação. Verse 1 also tells us that God is holding a scroll. No capítulo 5, verso 1, também nos diz que Deus estava a segurar um livro ou um pergaminho. And this scroll has writing on the front and the back. E ele estava escrito por dentro e por fora. The scroll is closed with 7 seals. E ele estava selado com 7 selos. These seals tell us that the contents of the scroll are important. E estes selos indicam-nos que o conteúdo daquele livro era importante. Seals were used to protect the contents of the writing. Os selos eram usados para proteger o conteúdo daquilo que estava escrito. And only certain people were allowed to break the seals. E apenas algumas pessoas era permitido que abrissem os selos. But what exactly are the contents of the writing? Mas quais são exatamente os conteúdos daquilo que estava escrito? What has been sealed up? O que é que foi selado? I believe the scroll contains God's plans for the future. Creio que o livro contém os planos de Deus para o futuro. How things will ultimately end for all people. Como as coisas vão terminar no fim para todas as pessoas. Judgment for the world. Julgamento para o mundo. And the final reward for the saints. E a recompensa final para os santos. This seal scrolled is in the right hand of God. E este livro selado estava na mão direita de Deus. And this tells us more about God. E isto diz-nos mais a respeito de Deus. He is in control of its destiny. Ele está no controlo do seu destino. God isn't guessing the future. Deus não está guessing? A adivinhar, obrigado. Deus não está a adivinhar o futuro. He has written the future.
Ele escreveu o futuro. God is a sovereign God and rules over everything. Deus é um Deus soberano e governa sobre todas as coisas. Do you believe that God is in control over all things? Crê que Deus está no controle de todas as coisas? It is easier to say than to believe. É mais fácil dizê-lo do que crer. If you believe He is in complete control over all things, Se você crê que Deus está no controle completo de todas as coisas, do you trust Him with your spouse? confia a Ele a sua esposa ou esposo? Do you trust Him with your children? Confia a Ele os seus filhos? Do you believe He is in control over your job, Crês que Ele está no controle do teu trabalho, your finances, das finanças, your health? da saúde? Do you believe He's in complete control over the world events? Crê que Ele está no controle completo daquilo que está a acontecer ao redor do mundo? Whether we believe it or not, Quer creiamos ou não, Scripture tells us that God is in control of all things. a Escritura diz-nos que Deus está no controle de todas as coisas. But the passage tells us something else. Mas a passagem diz-nos algo mais. Number 2, Segundo ponto. people are utterly hopeless because of sin and death. As pessoas estão desesperadamente sem esperança por causa do pecado e por causa da morte. Can you read verses 2 through 4? Vamos ler os versos 2 até ao 4. Diz: Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A call is put forth by a mighty angel. Um desafio, uma chamada, um apelo é lançado por um anjo, Asking who is worthy to open the scroll and break its seals. perguntando quem é digno de abrir o livro e de quebrar os seus selos. A search takes place in heaven, on earth, and under the earth. E uma procura começa a desenrolar-se no céu, na terra e debaixo da terra. No one is found worthy to open the scroll and break its seals. E ninguém é encontrado digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Consider this. Considera isto. The archangels Gabriel and Michael and other angels are not worthy. Os arcanjos Miguel e Gabriel e outros anjos não são considerados dignos. Abraham, Moses, the kings, the prophets, Abraão, Moisés, os reis, os profetas and other heroes of the Old Testament are not worthy. e outros heróis do Antigo Testamento não foram considerados dignos. John, Matthew, Luke, Peter, Paul, Timothy, João, Mateus, Lucas, Pedro, Paulo, Timóteo and the other apostles are not worthy. e os outros apóstolos não são considerados dignos. John's response is one of deep sadness, E a resposta de João é de uma profunda tristeza, even despair. até desespero. Nobody is able to open the scroll and break its seals because no one is worthy. Ninguém é digno de abrir o livro e desatar os selos porque ninguém é digno. The Bible tells us that we are sinners and sin brings death to us all. A Bíblia diz-nos que nós somos pecadores e que o pecado traz morte para todos nós. Everyone, Todos. no one can escape it. Ninguém pode escapar. We find ourselves utterly hopeless because sin and death rule over us. Nós encontramos-nos num profundo desespero porque o pecado e a morte reinam sobre nós. No matter how hard we try, Por muito que tentemos, no matter what promises we make, independente das promessas que façamos, no matter what we do, independente do que fizermos, sin and death are in power over us. o pecado e a morte estão em controle sobre nós. We are in a horrible position, Estamos numa posição horrível, but there is hope. mas há esperança. Number 3, Número 3. Jesus Christ has conquered the power of sin and death. Jesus Cristo conquistou o poder do pecado e da morte. Read verses 5 through 7. Vamos ler versos 5 até ao 7. Diz: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. The elder tells John, "Weep no more." Este ancião disse a João, não chores mais. There's no need for John to weep anymore. Não há mais necessidade para chorar. There is one who is worthy to open the scroll and break its seals. Porque há um que é digno de abrir o livro e de quebrar os seus selos. He is the Lion of the tribe of Judah, Ele é o leão da tribo de Judá, the root of David. a raiz de Davi. The text tells us that Christ has conquered. O texto diz-nos que Cristo conquistou e venceu. And as a result, he can open the scroll and break its 7 seals. E em resultado disso, ele pode abrir o livro e quebrar os 7 selos. But what has he conquered? Mas o que é que Jesus conquistou? Verse 6 tells us that John saw a lamb standing as though it had been slain. No verso 6 diz que João viu um cordeiro em pé como se tivesse sido morto. Notice the beauty of this description. Notem a beleza desta descrição. A lamb that has been killed would be lying on the ground dead. Um cordeiro que tivesse sido morto estaria deitado no chão. But this lamb has been slain and is standing and is alive. Mas este cordeiro foi morto, mas ele está em pé, ele está vivo. He has defeated death once and for all. Ele venceu a morte de uma vez por todas. But that is not all. Mas isto não é tudo. John 1:29 says, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." João capítulo 1, verso 29 diz, vede o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Therefore, Jesus Christ has conquered the power of sin and death once and for all. E deste modo Jesus Cristo conquistou o poder do pecado e da morte de uma vez por todas. He did not conquer sin and death with military power. Ele não conquistou o pecado e a morte com um poder militar. He did it by dying on the cross for our sins. Ele fê-lo quando morreu na cruz por causa dos nossos pecados. He became the perfect sin offering that we could never be. Ele tornou-se a oferta suprema pelo pecado que nós nunca poderíamos ser. And as a result of conquering sin and death, E em resultado de ter conquistado o pecado e a morte, he now approaches the throne of God ele agora aproxima-se do trono de Deus. and he takes the scroll from God the Father. E ele toma o livro da mão de Deus, o Pai. He takes what is rightfully his. Ele toma aquilo que é seu por direito. Let me ask you this morning, Deixem-me perguntar-lhes, have you come to a place where you have recognized your sinfulness? veio a um lugar onde reconheceu a sua pecaminosidade? Are you aware of the sin in your life that it will lead to an eternal death? Está consciente do pecado na sua vida que conduz à morte eterna? Are you aware that if you died without Christ, then you are without hope? Está consciente de que se morrer sem Cristo, então não há esperança nenhuma? If you have not confessed your sins and trusted in Jesus Christ to save you from your sins, Se não confessou ainda os seus pecados e confiou em Jesus Cristo para to save you from your sins, para salvá-lo dos seus pecados, I pray that you would do that today. eu oro para que possa fazer isso hoje mesmo. You can have hope like we, the people of God, have hope. Poderá ter esperança tal como nós, o povo de Deus, temos esperança. You too can experience freedom from death and sin today. Você também poderá experimentar liberdade em relação ao pecado e ser livre hoje. Because Jesus has defeated sin and death once and for all. Porque Jesus conquistou e derrotou o pecado e a morte de uma vez por todas. And this leads us to point 4. E isto leva-nos ao quarto ponto. Jesus Christ is worthy of overwhelming praise. Jesus Cristo é digno de um louvor grandioso. Can you read verses 8 and 9? Vamos ler versos 8 e 9.
Diz, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. If you are a believer, worship is the only proper response to what we have just heard. Se você é um crente, então o louvor é a resposta adequada para aquilo que nós ouvimos. Look at the response of those in the throne room of God. Veja a resposta que deram aqueles que estavam no trono, naquela sala do trono de Deus. They proclaim that Christ is worthy to take the scroll and open its seals. Eles proclamaram que Cristo era digno de abrir o livro e de quebrar os seus selos. Why? Porquê? They give us 3 reasons. Eles dão-nos 3 motivos. Christ is worthy because he died. Cristo é digno porque ele morreu. The kingdom of God entered this world through the crucifixion of Jesus Christ. O reino de Deus entrou neste mundo por causa da crucificação de Jesus Cristo. The cross is a central point in all of history. A cruz é um ponto central em toda a história. He died for our sins and took them to the grave. Ele morreu pelos nossos pecados e levou-os para o túmulo, para a sepultura. Christ is worthy because of his death. Cristo é digno por causa da sua morte. Number 2, Christ is worthy because he ransomed people. Em segundo lugar, Cristo é digno porque ele resgatou pessoas. Ransom also means to redeem or purchase. Um resgate também significa redimir ou comprar. He purchased us because of his love for us. Ele comprou-nos por causa do seu amor por nós. It is a global love that knows no end. É um amor global que não conhece fim. He has purchased people from every tribe and language and people and nation. E ele comprou pessoas de toda a tribo e língua e povo e nação. Christ did not just ransom people from Portugal or America. Cristo não redimiu apenas pessoas de Portugal ou da América. He has ransomed people from Germany, Brazil, Ele resgatou pessoas da Alemanha, do Brasil, Iran and Russia, do Irão, da Rússia and all other countries. e de todos os outros países. He has ransomed people that are Chinese, Japanese, and Korean. Ele resgatou pessoas que são chinesas, japonesas, coreanas. He has ransomed blacks, browns, whites, and others. Ele resgatou pretos, brancos e outros. Because of this truth, Por causa desta verdade, we have a responsibility of sharing the gospel with everyone. nós temos a responsabilidade de partilhar o Evangelho com todos. And number 3, Em terceiro lugar, Christ is worthy because he has made us priests and kings. Cristo é digno porque Ele fez de cada um de nós sacerdotes e reis. Despite us all coming from different backgrounds and languages, Apesar de virmos de diferentes contextos e culturas e línguas, God is making us into one kingdom, Deus está a fazer-nos num só reino. his kingdom, a holy nation. O seu reino, uma nação santa. This should be demonstrated in how we relate to one another, Isto deve ser demonstrado no modo como nos relacionamos uns com os outros, how we care for one another, como nos preocupamos uns com os outros and how we love one another. e como amamos uns os outros. As priests, we can now serve him in worship and witness. E como sacerdotes podemos agora servi-lo com louvor e com testemunho. If these 3 things are true, how can we not worship him? E se estas 3 coisas são verdadeiras, como nós poderemos não louvá-lo? Read verses 10 through 14. Vamos ler os versos 10 a 14. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro:
Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, Amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Notice how the worship continues to grow. Note como o louvor continua a crescer. In verse 8, those surrounding the throne worship. No verso 8, aqueles que estavam rodeados ao redor do trono adoravam. But it doesn't end there. Mas não termina por aí. Verse 11 tells us that there are angels that number in the myriads and myriads and thousands of thousands. No verso 11 diz-nos que havia anjos cujo número era de milhões de milhões e de milhares de milhares. And they join in to worship. E eles juntam-se para adorar. But the overwhelming praise doesn't stop there. Mas este grandioso louvor não termina por aí. Verse 13 tells us that every creature in heaven and on earth and under the earth will worship him. No verso 13 diz que toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra irá adorá-lo. The worship of Christ will one day include all of his creation. A adoração a Deus um dia irá incluir toda a sua criação. We worship Christ because he's ransomed us from death. Nós louvamos a Deus porque Ele nos resgatou da morte. We worship Christ because he is worthy. Nós louvamos a Deus a Cristo porque Ele é digno. We worship Christ because he has made us priests and kings. Nós louvamos a Cristo porque Ele fez de nós sacerdotes e reis. We worship Christ because he died for you and me. Louvamos a Cristo porque Ele morreu por ti e por mim. When we begin to lose focus on what Christ endured E quando nós perdemos o foco naquilo que Jesus sofreu and what he accomplished for a sinful people, e no que Ele conquistou em prol do seu povo pecaminoso, our worship is hindered. o nosso louvor é embaraçado. When we begin to lose focus of the majesty of Christ, Quando começamos a perder o nosso foco da majestade de Cristo, our worship is hindered. o nosso louvor é embaraçado. Let me ask you, how is your worship? Deixe-me perguntar-lhe, como é o seu louvor? I want to challenge us to see Christ for who he really is. Quero desafiar-nos a ver Cristo como Ele verdadeiramente é. He is worthy of our worship. Ele é digno do nosso louvor. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you for being worthy. Pai, nós adoramos-te porque Tu és digno. We thank you for defeating death and sin. Nós agradecemos-te porque Tu venceste a morte e o pecado. As your people, Como povo Teu, we place our hope and trust in you. colocamos a nossa esperança e a nossa confiança em Ti. We worship you. Nós Te adoramos. Father, we pray Pai, nós oramos that anyone here who is without Christ, para que qualquer que esteja aqui e que esteja sem Cristo, that today would be the day of their salvation, que hoje possa ser o dia da sua salvação, that they would surrender their will que possam render a sua vontade and trust in you, e a sua confiança em Ti, that they would turn from their sins que se possam voltar dos seus pecados and turn to you e voltar para Ti and have hope forever. e ter esperança para sempre. May your will be done, Seja feita a Tua vontade and may we trust you e que nós possamos confiar em Ti and worship you this morning. e louvar-te nesta manhã. In your name, No Teu nome. amen. Amém.